Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, data da nossa estreia do Campeonato Estadual. Começa hoje oficialmente a temporada do Vasco. Que venham jogos! Força máxima contra o Maricá. Fez certo ou vai fazer errado? O técnico Fernando Diniz, escalando os principais jogadores. Finalmente, começa a temporada da Nike no Vasco da Gama, mas queimaram a largada, uma vergonha. Vamos falar sobre isso, claro, e muito mais aqui no nosso café. Então peça você o seu like, para você já comentar o que achou das camisas do Vasco, o placar para hoje, já manda logo o seu palpite, se inscreve no canal Se é Novo, aqui é a sua casa, a casa do torcedor vascaíno. E vamos juntos para falar da nossa paixão em mais uma temporada. A expectativa está lá em cima, está lá no alto, porque hoje começam as vendas da camisa número 1, a preta, a Off 1. Porém, ontem, a Centauro, revendedora oficial da Nike, queimou a largada. Olha, os lojistas, praticamente todos do Vasco, o que também é um absurdo, receberam as camisas antecipadamente, alguns ainda não. Mas olha só, o que é um absurdo? Todos tiveram a determinação de nem abrir as caixas, porque muitos receberam até em dezembro ainda. Ninguém podia abrir a caixa, sigilo total para o lançamento hoje. Guardado a 7 chaves. Aí chega uma das lojas da Nike, a Centauro, de Bangu, e queima a largada. Bota logo para vender a 399. Já estava na Arara lá e todo mundo comprando ontem. Curioso que quando da negociação, e eu conversando com alguns dirigentes do Vasco, eu perguntei, ainda no ano passado, eu falei, olha, será que a Centauro não vai furar o lançamento? Não, claro que não. Isso aí o Vasco vai cuidar muito bem. A parte executiva, o diretor de negócios, João Vitor Assunção, não vai permitir que isso aconteça. E aí, João? Qual é a resposta para o público? Porque começou a vender antes da loja oficial do Vasco. Tenho certeza que a Centauro, que é uma gigante, faz uma compra gigante, recebeu muito mais material do que as lojas oficiais do Vasco. E aí? O lojista oficial do Vasco, João Vitor, ele é um lojista que precisa de muito carinho, porque ele vende só Vasco. A Centauro vende também Vasco. Percebe a diferença? São gigantes, mas um depende única e exclusivamente do Vasco. Que, aliás, eu considero que o torcedor hoje, numa corrida para comprar a camisa, deveria priorizar as lojas oficiais do Vasco. Porque os lojistas só receberam a camisa número 1 e mais nada. Continuam vendendo capa, Brasiline, os produtos licenciados do Vasco, mas Nike somente a 1. Ao longo de fevereiro vão receber outras peças, em março vão receber a camisa branca, que, aliás, vem num modelo mais sóbrio, né? Normal. Foi uma negociação longa, necessária, com vários contratos em anexo que eu vinha trazendo para vocês. E isso, claro, que demandaria tempo de produção, que não houve, porque 1º de janeiro já virava o contrato. Agora, nada justifica um lançamento antecipado. Cabe ao executivo do Vasco cobrar a Nike, que tem que cobrar a Centauro. É o papel dele que defende o Vasco. Na minha avaliação, todo e qualquer funcionário do Vasco tem que vestir a camisa e defender o Vasco da Gama. Não importa a função que ele exerce. É como o Coutinho entra em campo, é como o Ryan, como o Verratti. Eles têm que defender o Vasco com unhas e dentes. Não importa se amanhã ele está almejando um novo contrato, um novo voo na carreira, mas hoje ele veste Vasco da Gama. Aliás, falar em vestir, eu vou viajar hoje, já expliquei para vocês. Amanhã, excepcionalmente, o café não vai ao ar com o resultado do jogo, porque eu estarei no voo, indo para os Estados Unidos. E hoje é o dia de fazer a minha mala, né? Viajo à noite. Bem na hora do jogo, eu estarei no aeroporto acompanhando o jogo do Vasco. E aí, na hora de viajar, eu sempre escolho aquelas peças que vão dar mais conforto e principalmente praticidade, porque
não é tanto tempo de viagem. Então, eu dou sempre preferência àquelas peças que são mais rápidas de vestir. E a Insider tem essa tecnologia. Você dobra a camisa, bota na mala, ela não amassa, e quando eu estico ela, abro, tá pronta. Aqui, ó, a Tech T-shirt, por exemplo, é um baita exemplo para isso. E ela cabe em qualquer situação. Se eu vou aos parques, se eu vou ao outlet, se eu vou jantar com a família, todas elas têm como vestir Insider. É só escolher o seu modelo, a sua cor, porque conforto, praticidade, que é o que você precisa, a mala é pequena, mas você tem as melhores peças para poder fazer da sua viagem um passeio que você não vai ficar se preocupando com roupa. Aliás, eu vou à academia e vou de Insider também. Deixo aqui o meu cupom para você ter logo 15% na sua compra de largada na Insider. Fechado? E vou fixar o meu comentário também aqui com o meu link. Bom, voltando a falar sobre o Vasco da Gama, a preparação para o jogo de hoje. O Fernando Diniz vai lançar a força máxima. Foi uma informação que ontem trouxe, inclusive, o pessoal da Atenção Vascaínos. Eu acho um risco, uma temeridade, porque os titulares voltaram no dia 5. Há 10 dias, 9 pelo menos, de preparação. É muito pouco. O próprio Diniz falou isso na entrevista coletiva, logo depois da apresentação do Rojas, que os titulares tiveram pouco tempo de trabalho. Verdade, Diniz. E já expô-los a uma situação de jogo valendo 3 pontos, porque esse campeonato estadual, gente, é diferente, são apenas 8 rodadas. Você tem que se classificar logo. Mas, será que o nosso time reserva com o GB nem foi relacionado, mas vamos lá, Garré, Maxime, Hugo Moura, não daria conta do recado? Contra o Maricá? Verrete, poderia ter alguns titulares, mas todos? Aliás, falando do Verrete, até agora nada, né? Não foi para o Paraguai ainda, né? Continua por aqui. Aliás, uma informação que eu recebi ontem, e bate com a que o Lucas Moretti publicou também, a contratação do Brenner, ela passa decisivamente, mas não definitivamente, pela saída do Verrete, para abrir espaço na folha. Porém, o que eu ouvi ontem de um dirigente do Vasco, não se espante se aparecer o Brenner com o Verrete ainda no elenco. Quem sabe? Até porque o Vasco está aguardando a chegada de alguns recursos, como, por exemplo, o novo patrocinador Master, que é de responsabilidade da diretoria de negócios do Vasco da Gama, porque a empresa que atuava saiu. O Vasco está com a camisa limpa hoje nesse setor. Tem que buscar. Não é possível que até agora, dia 15 de janeiro, uma marca como o Vasco da Gama não tenha uma grande marca atrelada no espaço Master. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, a dúvida Puma ou Piton. Tendência ao Puma, porque o Piton volta de uma grave contusão, né? Que o deixou fora das finais da Copa do Brasil. O meio-campo com Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno. O time que vinha jogando na Copa do Brasil. Vasco está negociando a compra em definitivo do Andrés Gomes. Vai comprar também o Robert Renan. E assim vai fazê-lo com o Cuesta também. Ontem apresentou o Saldívia, contrato até 2028, vai vestir a camisa 4, que era utilizada quando entrava em campo ou ficava na reserva pelo Maurício Lemos, de um uruguaio para outro uruguaio. É isso, galera. Hoje tem na conta KTO meio-dia. Eu espero você. Aliás, meio-dia não, perdão, 1h. 1h, eu, você e o Rei Kraus. Eu não vi Pelé, mas eu vi Garrincha com SH. E o Rei veio bem de perto. O time deles perdeu. Rapaz, 2 jogos, 1 pontinho. Hoje a gente joga, ganha, pronto, bate mais pontos que eles. Será que vão ficar de fora? A corrida é curta, faltam 6 jogos para eles, hein? Grande abraço e até mais tarde.